Olá, bom dia! Você está na Madrugada Astral, no programa do Robson Sereno. E você é o nosso convidado para trazer temas, sugestões. Nós estamos super abertos. E hoje eu quero trazer para vocês as terapias com cavalos. É uma modalidade da qual eu gosto muito e que já atuo há um certo tempo. Bom, deixa eu me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou Robson Sereno, eu sou veterinário, terapeuta sistêmico e também energético. E eu trabalho muito com as terapias com cavalos. E às vezes você está me perguntando, mas espera aí, o que é que eu vou fazer com os cavalos? Porque a tua visão, na maioria das vezes, é aquela visão de que você utiliza o cavalo como transporte ou como esporte e não o vê como um terapeuta. Você já considerou a possibilidade de consultar os cavalos para ver como é que andam os seus relacionamentos, a sua empresa e até o seu financeiro? É isso que nós fazemos. Nós fazemos terapias nas mais variadas formas, juntamente com cavalos. Mas eu gostaria primeiro de trazer para você uma consciência que muitas vezes, quando a gente pensa no cavalo, você pensa assim, puxa, é um processo de doma, ou eu terei que montar ao cavalo. Como é que funciona? Eu não tenho muita convivência com cavalo, eu tenho um certo medo. Todas essas questões, nós vamos tirar essas dúvidas todas aqui agora. E se você tiver ainda mais dúvidas, por favor, manda para a gente aqui no chat que a gente vai responder para você. A questão toda é que todas essas terapias com cavalos, que são mais psicológicas talvez, ou que possam trazer a expansão da consciência, que vão mexer com um pouco de energia, nenhuma delas exige a monta. Você vai ficar sempre no solo, no chão, e um facilitador vai vir com os cavalos. Quando tiver algum outro tipo de exercício, talvez você tenha que procurar segurar na guia, tocar no cabresto do cavalo, guiar o cavalo. Em algumas, quando existe a montaria, nós avisamos. Mas na maioria das vezes, você não tem necessariamente que montar a estes animais, o que facilita bastante. E aí uma das questões que muito me perguntam é, poxa, eu gostaria muito de fazer um atendimento sistêmico com cavalos, entretanto eu tenho medo de cavalo, então eu não gostaria de fazer porque eu tenho um certo medo. E aí eu te pergunto, você tem medo do cavalo ou você tem medo da potência que existe em você, que você a vê refletida no cavalo? A maioria das vezes quando a gente fala, tá, esse é um cavalo, me fala sobre, nossa, esse animal é lindo, ele é elegante, ele é bonito, ele é veloz, ele é forte, ele é imponente. Se ele é tudo isso, e se você vê tudo isso nele, você também está vendo tudo isso em você, mas talvez você não tenha consciência. Então, às vezes, quando a pessoa me fala, puxa, eu tenho medo de cavalo, eu falo, você tem medo de cavalo ou do potencial cavalo, entre aspas, que existe dentro de você? Porque, de repente, você pode utilizar o cavalo como arquétipo. Ele é veloz, ele é elegante, ele é imponente, ele tem caráter, ele tem personalidade, ele se coloca, ele não julga. E eu, mais ou menos, faço o mesmo. Mas, de repente, eu ainda estou preso, eu ainda não me soltei completamente. E mas é muito interessante quando a gente percebe. Eu já atendi várias pessoas que tinham medo com cavalo, e quando eles entravam junto com o redondel, no ambiente, na arena, junto com os cavalos, passados 5, 10 minutos, eles, posso tocar? Uai, por que não? Claro que sim. Por falar em tocar, essa é uma questão bastante interessante também que nos perguntam. Quando você entrar num trabalho terapêutico com cavalos, evite tocar durante o processo e no final você o toca. Porque o cavalo ele tem dois momentos ali. Um, ele está cofacilitando ou facilitando a sessão, então ele entrou no módulo cavalo terapêutico, e num outro modo ele volta a ser cavalo comum. Então, às vezes, o cavalo está num baita de um trabalho e a pessoa está tocando nele. E no que você está tocando nele, você às vezes está convidando ele de sair daquela função. A outra coisa, se você vai tocar, já não chega assim com a mão. Coloca a mão para baixo de uma forma mais, digamos, humilde, mostrando que, olha, nós estamos aqui para a par. Não que eu sou superior e vou colocar a mão na sua cabeça. Imagina, você está andando por aí, alguém chega, põe a mão na sua cabeça, começa a coçar a sua testa. Você fala, peraí, essa pessoa nunca me viu, já chega assim, passando a mão na minha cara. Peraí, não é bem assim também, né? E a questão toda é, às vezes as pessoas me perguntam, por exemplo, quando eu vou fazer
uma terapia, um atendimento com cavalo, seja ele sistêmico ou de qualquer natureza, pode ser um reiki com cavalos, um cavalo cósmico, pode ser qualquer outro tipo de modalidade que você possa vir a fazer. O que é que se requer? Basicamente, o que se requer é que você tenha escolhido por vontade própria e que você venha aberto, porque os cavalos vão fazer uma leitura do seu campo sistêmico. Quando você está próximo de um cavalo, aproximadamente 3 metros, os cavalos têm uma coerência cardíaca. Eles têm os batimentos, que hoje estão em torno de 500 Hz, que seria o topo do topo, o melhor do melhor. E quando nós, humanos, estamos próximos a esses cavalos, com o passar do tempo a gente vai entrando na mesma sintonia, na mesma vibração. Então você acaba ficando mais calmo, menos ansioso, mais tranquilo, e você vai se permitindo acessar determinadas questões suas internas que você não acessaria se não fosse na presença dos cavalos. Por falar em inteligência animal, dentro do reino animal, os cavalos e os golfinhos são os mais inteligentes. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem uma metodologia que a gente possa ir por uma piscina, ficar com os golfinhos e fazer esse tipo de trabalho. Eu adoraria, que eu sou apaixonado com os golfinhos. E, entretanto, os cavalos, eles existem em abundância. Então, nós podemos encontrar facilmente esses cavalos para poder fazermos esse tipo de trabalho, tipo de tratamento. E eu gostaria aqui de trazer para você hoje uns 2 ou 3 relatos de caso, para que você pudesse perceber se isso ressoa em você, se isso faz sentido para você perceber quais são as diferentes aplicações dessas terapias. Porque às vezes as pessoas falam, puxa, eu não tenho nenhuma ligação no meio rural, eu não tenho nada a ver com cavalo, eu tenho um certo recheio, eu não gosto do cheiro, o cheiro é chato, o suor é chato, as fezes do cavalo são... Eu gosto de tudo, eu gosto do cheiro do xixi, eu gosto do cheiro do cocô, eu sou veterinário e eu adoro esse cheiro, para ser bem sincero. Então, é muito gostoso estar ali naquela presença. Entretanto, a gente sabe que muitas das pessoas não gostam. Então, quando a gente está trabalhando com esses animais, nós temos, às vezes, auxiliares ou nós mesmos, quando esses animais defecam, a gente vai lá com a pazinha, recolhe as fezes. A urina, geralmente, é num solo terreno, aquilo já é filtrado, então você não vai ter cheiro, você não vai ter nenhum tipo de desconforto. Então, aqui a ideia é, o que é que você gostaria de trabalhar? Vou trazer aqui um exemplo muito interessante do atendimento que eu fiz da semana passada. Eu fui atender uma moça que tem hoje aproximadamente 30, 37 anos e ela está num momento de transição de carreira e um momento de insatisfação interna com um pouco de busca por alguma solução diferenciada. Então, a ideia que ela trouxe foi, eu não estou muito segura de qual que é o caminho, eu tenho um emprego fixo, eu sou CLT, eu estou a fim de sair desse trabalho e ir para o mercado livre. Eu vou trabalhar da minha forma, vou abrir uma loja, talvez um e-commerce e vou começar a trabalhar essa questão, que isso vai me trazer muito mais satisfação. Mas, ao mesmo tempo, ela falava isso, mas não tinha aquele brilho, sabe, aquela vontade, agora eu vou com tudo. E eu falei, poxa vida, me fala um pouco da sua vida, como é que tá? Ela falou, então, lá atrás, no passado, os meus pais se separaram e, na separação, eu resolvi ficar com a minha mãe e meu pai foi embora de casa e a minha outra irmã, seguiu e ficou com ele. Então, meio que a família se dividiu. Naquele momento, ela se colocou como o marido energético da mãe. Então, ela substituiu o papel do pai. Ela saiu completamente da ordem. Ela é uma filha mais velha e ela se colocou na posição de marido da mãe, de maneira energética. E nisso ela também começou a ter um relacionamento com o rapaz. É como se sexo ela faz com o namorado, mas o papel dela na casa é um papel de marido energético da mãe, porque a mãe ficou muito chateada, porque a relação acabou, e ela acabou tomando um partido da mãe, porque ela poderia ter ficado na questão neutra. Bom, essa é uma relação de vocês, eu não tenho nada a ver com isso, vocês se resolvam. E isso estava trazendo para ela um peso enorme, ela não estava conseguindo seguir adiante, porque até as relações, digamos, de confidências e troca de experiências e de vontades e desejos, ela fazia com muito mais fraqueza com a mãe do que com o próprio namorado. E aí eu perguntei para ela, olha, é isso realmente que você deseja? Porque aqui me parece que você está se comportando como uma criança
perante a sua mãe, onde ela tem que opinar, te direcionar, e ao mesmo tempo você está ocupando o papel do seu pai, que não é o seu. Como é que é isso para você? Ela falou, nossa, isso para mim é muito pesado, eu já tive uma depressão no passado, e agora eu estou entrando de novo no outro processo, ela falou, né? Eu não estou conseguindo perceber onde é que está essa questão. E aí nós começamos a trabalhar essa questão do ponto de vista sistêmico, fizemos as falas sistêmicas, ela viu o comportamento dos cavalos, e ela viu também que a questão profissional dela estava meio solta. Tudo que ela falava, os cavalos olhavam para ela e falavam, aham, pois então. Eles não se movimentavam, porque essa é uma resposta muito interessante. Quando você está diante dos cavalos e você fala, puxa, eu quero fazer algo legal, e isso ressoa neles, eles começam a mostrar comportamentos de entusiasmo, de busca, de expansão. Isso é uma coisa que eles nem tchum para você, eles vão ficar lá ou comendo, ou olhando assim, meio que fazendo cara de paisagem, sabe? É muito, muito interessante. E aí ela foi trazendo esses elementos e nós fomos trabalhando. E ela foi se dando conta que ela praticamente paralisou a vida dela com a separação dos pais para tentar buscar um lugar onde ela pudesse favorecer a mãe em detrimento dela. De repente, será que não é isso que está acontecendo com você? Você é o filho do meio ou mais novo, quer tomar o lugar do mais velho e às vezes quer inclusive mandar nos seus pais. É como se aquela hierarquia fosse rompida. E aí fica bastante pesado, porque existe uma lei que o primeiro que chegou tem prioridade em relação aos demais. É uma lei sistêmica. E tem a lei do pertencimento. Eu pertenço a essa família, eu estou dentro, eu estou inserido, e em que lugar que eu estou? E a maioria das vezes, também a outra lei, é por amor. Então, na verdade, essa moça saiu da posição, do lugar dela, para ocupar a posição de marido da mãe, do ponto de vista energético, por amor. Só que por amor, ela está entrando no quinto elemento dela, que seria o salvador da pátria, onde você faz tudo pelos outros e você esquece de você. Como seria, esse é meu convite para você, como seria se você primeiro se salvasse? Se você olhasse lá no fundo dos seus olhos, olhasse o seu comportamento e dissesse, puxa vida, eu vou fazer algo novo, algo diferente, eu vou fazer por mim, para mim. O outro entra como consequência. Se você está bem, se você está ganhando mais, se você está feliz, você pode ajudar os outros. Se você está deprimido, sem grana, sem trabalho, sem emprego, sem ideia de nada, você é um peso. Não só para você, como para a sociedade ou para a própria família. E por que, ou talvez, se requer que a gente saia desse lugar? Muitas vezes nós escolhemos essa posição porque nós somos viciados no trauma e no drama. Aqui na América Latina, de forma geral, parece que quanto mais vulnerável nós estamos, melhor fica. Pensa bem, você está numa família em que poucas pessoas se destacam, poucas pessoas fizeram uma faculdade, poucas pessoas têm um bom trabalho, poucas pessoas são empresários e ganham bastante. Como seria se você buscasse essas energias em você e você passasse a ser a referência da sua família? E não apenas uma consequência. Ah, não, peraí, na minha família ninguém fez faculdade, então eu também não vou fazer. Mas peraí, você é todo mundo? Não, você é um ser. Quais são os seus desejos? O que é que se requer para que você faça algo legal para você? E o que é mais legal quando a gente pensa em termos sistêmicos é, se eu faço uma mudança na minha vida, eu mudo meu sistema. Eu deixo de ser mais um boi na boiada e eu passo a ser a referência ou para os meus filhos, ou para os meus sobrinhos, ou até para os mais antigos, os mais velhos, que vão dizer, peraí, se esse cara foi lá e fez tudo que era requerido e modificou a vida dele, eu também posso. E aí as coisas começam a mudar. Então, a minha pergunta para você é, o quanto que você está comprometido com o trauma e o drama? É mais interessante culpar o outro, responsabilizar o outro porque eu ganho pouco, porque eu não tenho oportunidade, porque eu não faço isso, o outro faz aquilo. Tá, quando eu olho para o outro e aponto um julgamento, você é metido, você é nariz em pé, você é papapá, na verdade, olha que interessante, quando eu jogo um dedo para o outro, 4 dedos vão vir para mim. Então, na verdade, quando eu estou julgando o outro, eu estou enxergando no outro aquilo que eu não consigo enxergar em mim.
Então, da próxima vez que você tiver que julgar qualquer pessoa ou algum comportamento de quem quer que seja, pergunta, o que é que eu posso aprender com esse comportamento de julgamento? Se eu estou dizendo que essa pessoa é metida, que essa pessoa é o que seja, qual é a parte minha que eu ainda não vi? Ou como é que eu posso usar esse julgamento no meu próprio benefício para que eu possa sair disso com mais facilidade, alegria e glória? Porque de repente pode ser essa a questão. Você está preso no julgamento, preso no trauma e no drama, se colocando como vítima da sociedade e sem nenhum parâmetro. Ok, mas e se você fosse o seu próprio parâmetro? Se você criasse um parâmetro para você sair desse lugar, dessa situação? Já pensou em fazer um curso rápido na internet? Já procurou fazer um curso presencial? Qual é o curso? Qual é o tema que é mais importante para você? De repente, você já pensou, já considerou a possibilidade de consultar os cavalos para ver isso? Cara, é simplesmente espetacular. Essa moça que eu estou comentando aqui sobre vocês, ela fez uma série de mudanças, ela mudou completamente as questões dela e ela falou, puxa vida, eu já fiz terapia no passado, já tomei medicação para sair da depressão, mas agora com essa consciência que os cavalos me trouxeram, eu vou fazer valer a minha vida, eu vou fazer as mudanças que se requerem. Cara, foi simplesmente espetacular. Vou trazer um outro caso, bastante rápido, que também me emocionou bastante e que foi muito bonito ver o processo. Uma mãe me ligou dizendo que ela tinha uma criança de 8 anos e que essa criança estava tendo uma série de questões, não estava conseguindo dormir direito, ela estava indo ao psiquiatra, estava tomando tarja preta, ela estava indo 2 vezes ao psicólogo, os pais haviam se separado e essa criança estava entrando no processo de automutilação. Ela se cortava e ela andava sempre com a roupa cobrindo os cortes para não chamar a atenção das pessoas. E eu convidei ela, assim, você topa ir comigo lá nos cavalos? Você quer que a sua mãe vá junto ou a gente consegue ir sozinho e você dá conta? Ela falou, claro que eu dou, tio, vamos embora. E aí nós fomos. Foi uma coisa assim simplesmente linda. Ela entrou, começou a interagir com os cavalos e aquilo foi crescendo e nós fomos trabalhando. Cada questão que ela trazia, cada medo, cada desconforto. E aquilo foi evoluindo de uma maneira tal que no final nós abrimos a porteira e deixamos os cavalos sair. Eu falei para ela, me faz um favor, escolhe um desses cavalos para ser a depressão e escolhe um outro cavalo dentre esses 4 que nós temos aqui para ser a tua libertação, para que isso possa fluir no universo e abrir infinitas possibilidades. Foi a coisa mais linda. Depois de todo um trabalho que durou aproximadamente 1 hora, quando nós abrimos a porta, ou a porteira do curral, o cavalo que representava a depressão pegou à direita e foi embora, que era uma descida, e o outro que representava a liberdade foi para o lado esquerdo. A mãe ficou super emocionada e começou a chorar de tanta emoção. E a menina também ficou. Então, olha que interessante. Uma garota de 8 anos, que está num processo de formação, tendo uma série de informações, um bombardeamento praticamente de informações, ela conseguiu chegar nesse lugar e ser atendida e perceber energeticamente todas as questões do cavalo. Como é que isso funciona? Os cavalos fazem uma leitura, tipo um scanner, e eles vão ler como é que você funciona, porque eles funcionam em manada, eles estão sempre soltos. Então um avisa para o outro, olha, essa pessoa é perigosa, aqui vem um predador, ali é um tigre, aqui é um leão, e eles saem correndo e eles buscam sua defesa. A mesma coisa acontece nesse tipo de trabalho. Quando a gente traz uma pessoa de fora estranha, os cavalos dão uma olhada nela, dão uma pincelada e falam, opa, peraí, essa pessoa é uma ameaça para mim, em que sentido? Eles fazem uma leitura e eles começam a se comunicar entre si, com os outros. O meu trabalho é interpretar essa comunicação não verbal que os cavalos estão fazendo e trazer clareza para o meu cliente. O que é mais interessante nessa questão toda com os cavalos é que eles formam uma verdadeira fotografia. Quando você entra e traz a sua questão, eles formam fotografias, onde isso pode representar uma pessoa, um lugar ou uma situação, e às vezes nem eu nem você consegue representar ou identificar naquele momento o que aquilo está trazendo, o que aquilo está representando. No momento em que você vê aquela fotografia, você fala, uau, esse é o meu momento atual. De repente, você tinha uma fotografia interna, uma imagem de que as coisas estavam acontecendo dessa maneira. Entretanto, os cavalos te mostraram de um outro lugar. Isso por si só já te mostra uma alternativa.
já te mostra um outro caminho. Mas se nós nos permitirmos, eles nos mostram infinitas possibilidades. E aqui a questão, do ponto de vista terapêutico, digamos assim, ou da facilitação, não cabe a mim trazer resultados. Esse não é o meu papel, nem eu jamais faria, porque eu até nem conheço todos os negócios, nem todas as questões. A questão toda é eu transcrever, literalmente, em termos de informação, aquilo que os cavalos estão mostrando no campo. E o que é mais legal, muitas vezes eu nem preciso falar, porque aquilo que é demonstrado no campo já é visível. Por exemplo, uma vez eu fui atender uma pessoa e ele falou, então, eu queria que você desse uma olhada no meu campo. E era um atendimento online. Quando eu entrei, os cavalos começaram a brigar. Era coice, era dentada, era mordida. Entrou pato, cara. Ora, era uma confusão incrível. Era um sítio grande, então eles tinham vários outros animais. Entrou porco, entrou aves, entrou, olha, uma coisa. Aí eu falei, amigo, eu não sei o que é que você quer trabalhar, mas eu posso te garantir que o teu sistema tem muita agressividade. Aí ele falou, realmente eu estive e tenho vários problemas na família, nós estamos num processo de partilha, meu pai morreu, a herança está dando briga, eu estou me separando do meu relacionamento, então eu estou vivendo um caos assim incrível. Então é muito interessante porque eu não preciso mostrar nem dizer para a pessoa que existe agressividade no campo dela, porque os cavalos já estão demonstrando. E é muito interessante porque às vezes a agressividade é da própria pessoa. Ela acha que não é agressiva e quando a gente vai para o campo, ela está batendo em todo mundo. Não sei porque que as pessoas fogem de mim, eu não consigo ter relacionamento, eu não consigo ter uma amizade legal. Claro, mude a sua postura e as coisas acontecerão de uma forma muito mais suave, muito mais tranquilas. E voltando lá ao caso da menina, foi tão bonito porque aí eu fiz uma associação. Como eu também sou facilitador certificado das barras de Access, eu convidei essa cliente, essa garota de 8 anos, a ter as suas barras corridas. Então ela se deitou na maca e eu fiz com ela uma sessão de barras. E ali eu estava trabalhando uma associação, uma terapia assistida por cavalos, uma intervenção sistêmica com cavalos, com as barras de Axis. E as barras de Axis, o que é que são? São 32 pontos na cabeça que, quando tocados suavemente, eles vão liberar sentimentos, emoções, pensamentos e até condicionamentos. Então, qual que era o meu intuito naquela sessão? Mostrar para ela o que os cavalos estavam trazendo do ponto de vista energético, para ela ter uma visão espacial, e ao mesmo tempo trabalhar com ela as questões internas, derreter aqueles pensamentos negativos ou aquelas questões que estavam impedindo que ela pudesse fluir, que ela pudesse ter um sono tranquilo, que ela pudesse se colocar. Foi a coisa mais linda do mundo, que ao final, quando ela saiu, ela falou, posso te dar um abraço, tio? Eu falei, claro, meu amor. Aí ela me deu um abraço, a coisa mais linda, vê-la sorrir. E aí depois, mais ou menos uns 15 dias, eu liguei para a mãe dela para saber como é que estava. Ela falou, nossa, ela está maravilhosa, ela está super bem, a automutilação, ela praticamente excluiu. E eu estou considerando a possibilidade de voltar no psiquiatra, voltar na psicóloga, para a gente ver como é que a gente faz para fazer um trabalho mais intermediário. E aí eu queria trazer para vocês também uma coisa que eu faço que eu acho que é bastante interessante e que é um diferencial do meu trabalho. Seja no cunho empresarial, corporativo ou individual, eu forneço um relatório da sessão com os pontos mais relevantes, para que a pessoa tenha isso em mente. Então, se você está fazendo uma terapia, você pode compartilhar esse relatório com seu terapeuta ou com seu psiquiatra, ou se é um empresário, na sua empresa, se você achar que cabe, com aquele grupo, para que você possa expandir a consciência e que essas pessoas possam facilitar e até dar uma contribuição no seu caso. Minha percepção é, quando mais pessoas estão juntas, olhando, compartilhando o mesmo objetivo, as coisas crescem de uma maneira maravilhosa. Eu sou Robson Sereno, eu sou constelador sistêmico com cavalos e eu facilito processos energéticos, corporativos e individuais utilizando o cavalo e a inteligência. E através das visões sistêmicas, eu posso contribuir com você, com a sua vida. Vem comigo!